Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Abreu Paes, sou do 9º ano e hoje eu vou falar sobre um pouquinho sobre o Japão. O Japão é um país asiático, banhado pelo Oceano Pacífico. Seu território é formado por milhares de ilhas, situado em uma das áreas mais geologicamente estáveis do mundo. O Japão possui um relevo montanhoso, que influencia a distribuição de umidade pelo país. Dois climas que são predominantes: o temperado e o tropical. O país possui uma população de mais de 126 milhões de habitantes, além de uma economia altamente desenvolvida e reconhecida pela utilização de avançada tecnologia no setor industrial. Nesse slide tem alguns dados gerais sobre o Japão. Eles são a extensão territorial, que é de 377.930 km, a localização, que é no leste da Ásia, a capital, que é Tóquio, o clima temperado, frio e tropical, o governo, monarquia constitucional parlamentarista, a divisão administrativa, 47 prefeituras, idioma japonês, religiões, budismo, cristianismo e outras. A densidade demográfica, que é 346,9 habitantes por metro quadrado, a moeda, iene, o PIB por capital, 42.930 euros, o Gini, 0,329, o fuso horário, que é de 10 horas, e as relações exteriores, que são ONU, a APEC, que é a Corporação Econômica Ásia-Pacífico, Aliança do Pacífico, OCDE, Banco Mundial e a GT. Nesse slide, vamos falar sobre a geografia do Japão. O Japão é um país insular, localizado no extremo leste da Ásia, sendo banhado pelo Oceano Pacífico. O território japonês, que possui um total de 377.930 km de área, é construído por um arquipélago formado por milhares de ilhas, que se estendem de nordeste e noroeste, por aproximadamente 2.400 km. Clima do Japão. Dois tipos de clima são predominantes no território do Japão. O primeiro deles é o temperado frio, que ocorre nas terras setentrionais. É caracterizado por verões amenos, com média de 21 graus. Em invernos rigorosos, que podem registrar até 8 graus negativos nos termômetros e com precipitação na forma de neve. Já no sul, predomina o clima tropical, com verões quentes e chuvosos, invernos de frios a moderados, com a temperatura média de 18 graus. Relevo do Japão. Relevo do Japão, aproximadamente 80% do Japão são formados por cadeias montanhosas e planaltos. Isso se deve ao fato de o arquipélago estar situado em uma área de contato entre diversas placas tectônicas, em que predomina as forças orogenéticas, que causa o surgimento das crostas. A elevação média no país é de 438 metros. Seu ponto mais elevado é o Monte Fuji, a 3.776 metros acima do nível do mar. Vegetação do Japão. Boa parte das ilhas japonesas é recoberta por florestas do tipo tropical úmida, subtropical e temperada, sendo esta última predominante na porção norte e a primeira nas terras mais ao sul. Um dos símbolos do país, e que pode ser encontrada em todas as regiões, é a cerejeira, que floresce durante a primavera e proporciona a paisagem bastante colorida e característica do Japão. Meu nome é Marina, eu sou do 9º ano e agora eu vou dar continuidade na fala da Giovana sobre o nosso trabalho do Japão. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre a hidrografia do Japão. O Japão possui muitos rios curtos e uma série de lagos que recobrem a sua superfície. Principalmente nas áreas urbanas, a maior parte dos cursos d'água foi retilinizada e teve a sua margem revestida de concreto para o controle das enchentes.
Ressalta-se ainda que aqueles rios próximos dos vulcões têm elevado teor de acidez, o que torna suas águas impróprias para consumo. O maior rio do Japão é o Shinano, que percorre 367 quilômetros no noroeste da ilha de Honshu e deságua no mar do Japão depois de confluir com o rio Sai. Agora um pouco sobre a infraestrutura do Japão. O Japão é atualmente o quinto maior produtor de energia elétrica do mundo e o quarto maior consumidor. Para suprir a demanda interna, parte das fontes geradoras como gás natural e petróleo é importada, as quais serão também utilizadas para outros fins. A matriz elétrica do país é composta predominantemente por combustíveis fósseis, 71%, fontes renováveis, 20%, como a eólica e a solar, plantas hidrelétricas, 8%, e energia nuclear, 1%. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura do Japão. A maioria da população vivendo hoje no país é de origem autóctone, embora haja uma parcela significativa de coreanos, chineses, vietnamitas e também brasileiros. Pouco mais de 60% dos japoneses são praticantes de duas religiões de forma sincrética, que são o budismo e o shintoísmo. Alguns dos elementos da cultura japonesa são amplamente difundidos no Ocidente, como as artes visuais, que incluem os mangás, os animes e o cinema japonês, a religiosidade, os esportes, como o karatê e o judô, e a culinária. A gastronomia japonesa é composta por muitos preparos à base de peixe, arroz e vegetais, além de carne de frango e porco. Entre os pratos típicos estão o lamen, que é macarrão com ovo, carne e legumes, o sushi e o tempuras e o nikuman. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o governo. O governo do Japão é uma monarquia constitucional parlamentarista. O chefe de Estado e principal representante do poder executivo no país é o imperador, o único em todo o mundo atualmente. A posição é ocupada hereditariamente e, de acordo com a Constituição japonesa, a figura do imperador representa a união do povo. O chefe do governo no Japão é o primeiro-ministro, indicado ao cargo pelos membros do parlamento. Dieta Nacional do Japão. Vou falar um pouco da demografia do Japão. O Japão é o 10º maior país do mundo em população. De acordo com os dados das Nações Unidas para 2020, o território japonês possui um continente populacional de 126 milhões e 476 mil habitantes. Além de populoso, pode-se dizer que o Japão é um país densamente povoado, com a distribuição de 346,9 habitantes a cada quilômetro quadrado. Honshu, maior ilha do arquipélago japonês, é também aquela que une o maior número de habitantes, 104 milhões. Quase 92% da população japonesa vivem nas cidades, o que torna o Japão um país altamente urbanizado. No entanto, as cidades têm experimentado um encolhimento de cerca de 0,25% ao ano no que diz a respeito à população. O Japão é atualmente o segundo país mais velho do mundo, com idade mediana de seus habitantes, em 48,6 anos. Soma-se a isso o fato de o país possuir a quarta maior expectativa de vida em escala mundial. Os japoneses vivem em média de 65 a 84 anos, o que é reflexo de uma boa qualidade de vida, o que pode ser analisado, entre outros, com base no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do país, atualmente em 0,919, muito alto. Agora eu vou falar um pouquinho da economia do Japão. A economia japonesa é uma das mais desenvolvidas do mundo, ficando em terceiro lugar entre as maiores economias mundiais, atrás somente dos Estados Unidos e da China. A partir da segunda metade do século XX, após os devastadores eventos da Segunda Guerra Mundial, o crescimento interno do Japão se acelerou ano após ano até o final da década de 1980. O grande foco inicial foi a ampliação do parque industrial e, mais tarde, o desenvolvimento do setor tecnológico. Apesar das oscilações apresentadas nos últimos anos, o Japão tem um produto interno bruto, PIB, de 5,3 trilhões de dólares, segundo dados do Fundo Monetário Internacional, FMI. O setor de serviços responde por 68,7% desse total, enquanto emprega mais de 70% da mão de obra japonesa. Nessa área, tem destaque os serviços relacionados ao setor de alta tecnologia e finanças. A indústria é responsável por 30,1% da economia nacional. O país é internacionalmente reconhecido por dispor de uma indústria altamente tecnológica e voltada para a produção de dispositivos eletrônicos, maquinários e veículos automotores. O setor primário é muito pequeno, o que se deve principalmente à limitação de espaço e ao relevo acidentado. O Japão importa grande parte das matérias-primas utilizadas no ramo industrial, enquanto a agricultura desenvolvida no país produz gêneros como arroz, repolho, cebola, ovos e vegetais.
A pesca é uma atividade econômica muito importante para o país, sendo essencial para a composição da dieta da população japonesa. Obrigada a todos por assistirem.